Fala galera, tudo bem? Aqui é o Amarildo do Grupo Soluções. Esse vídeo é para falar um pouco sobre os termos mais usados em CFTV, tá? É um vídeo voltado para quem é mais leigo no assunto e eu vou explicar de forma bem simplificada o que significa cada termo desses aqui. Existem muitos termos usados em CFTV, eu não vou conseguir abranger todos nesse vídeo, é para ser um vídeo rápido. Eu vou pegar apenas os principais. Lembrando que eu vou explicar o significado dele para CFTV, tá? Mas muitos termos aqui, eles podem ter outros significados também quando aplicados em outras áreas, beleza? Vamos começar por CFTV mesmo. CFTV é uma palavra do português, significa circuito fechado de TV, ok? Se refere ao próprio sistema de câmeras em si. A próxima, DVR. DVR se refere ao equipamento que faz as gravações. Ela vem do inglês e em português, tradução, significa gravador digital de vídeo. Na mesma linha, a gente tem o NVR, que é um gravador de vídeo em rede. Então ele seria mais ou menos a mesma coisa que o DVR, mas serve para gravar câmeras IP, ou seja, gravar câmeras através da rede e não por cabo igual o DVR faz. Vamos falar, entrando um pouquinho na parte das câmeras em si, tem várias terminologias usadas quando se trata das características delas. Vamos começar pelo infravermelho. O infravermelho é uma iluminação que é emitida pela câmera, ela é invisível ao olho nu. Então, essa câmera num local totalmente escuro, ela vai conseguir enxergar normalmente o ambiente e se você estiver nesse ambiente, para você vai continuar escuro. Essa é a premissa do infravermelho mesmo. O pessoal confunde às vezes, acha que o infravermelho que fala em câmera é igual aqueles que você vê em filmes e que vai ver a pessoa vermelha, uma imagem térmica. Não é isso, tá? Infravermelho é apenas um tipo de iluminação que é invisível ao olho nu, ok? Quando se fala de câmeras ainda, hoje em dia as câmeras evoluíram e elas se tornaram HD, câmeras com qualidade de imagem bem melhor do que as que a gente tinha antigamente. Então a gente saiu do analógico padrão que era utilizado e partiu para câmeras analógicas ainda, mas com um sistema digital, com um protocolo digital. Aí você vai ter várias nomenclaturas como HD, HDCVI, HDTVI, por exemplo. Todas elas se referem apenas a tecnologias diferentes de implementação da câmera, tá? Não fazem diferença para você diretamente, tá? A única coisa é que o seu DVR tem que ser compatível com a tecnologia da câmera, mas hoje em dia a maioria dos DVRs aceita todas as tecnologias, então você não precisa se preocupar muito com isso, só precisa saber que esses termos se referem a qual tecnologia é utilizada por uma determinada câmera, ok? Ainda em tecnologias de câmera, a gente também vai ter a câmera com tecnologia IP, tá? A palavra IP ela pode designar várias outras coisas. Quando a gente está falando de câmera, de tecnologia, um tipo de tecnologia de câmera, ok? Hoje em dia também uma palavra muito usada é multi, tá? Principalmente pela Intelbras, outras marcas às vezes trabalham com a palavra turbo, entre outras. Essa palavra multi ela serve para designar uma câmera ou um DVR que trabalha com todas as tecnologias, tá? Com mais de uma tecnologia. Ainda em câmeras, a gente tem menu OSD. Menu OSD o que é? É um menu que tem na câmera que permite que você mude algumas configurações mais avançadas. A cor, brilho, alguns ajustes de luz de fundo, você consegue trabalhar com esse menu OSD. Com relação ao formato da câmera, a palavra bullet, canhão ou dome se referem exatamente a isso. Bullet seria uma câmera que tem um formato mais cilíndrico. Tá? Por isso a palavra bullet, ela vem de bala do inglês, né? São as antigas câmeras canhão. Antigamente eu chamava de canhão, hoje em dia essa nomenclatura não é mais utilizada, é mais utilizada bullet. E dome são aquelas câmeras redondas, tá? Que formam um globinho, tem o formato de um pequeno globo, essas são as câmeras dome, ok? Diferente de speed dome. Speed dome é uma outra palavra para designar aquelas câmeras que são muito usadas em monitoramento de tráfego nas rodovias. Speed dome é uma câmera que ela é um globo um pouco maior e ela tem a habilidade de se movimentar. Então o operador consegue fazer o controle dessa câmera, se movimentar, dar zoom, aproximar e até ligar ela para fazer uma rota automática em determinados pontos. Isso seria uma speed dome. Partindo um pouco para fontes, você vai ouvir falar em amperes. Fonte de 5 amperes, fonte de 2 amperes. Ampere é uma unidade de medida da corrente elétrica, tá? Mas aqui pra gente basta saber o que? Quanto mais amperes tem uma fonte, tá? Mais câmeras ela consegue alimentar, ok? Então a amperagem está diretamente ligada à capacidade da fonte de fornecer corrente.
Voltando um pouquinho para os DVRs, a gente tem a palavra canais, tá? Isso é usado para designar quantas câmeras eu consigo colocar em um DVR. Então, um DVR de 4 canais aceita basicamente 4 câmeras, um DVR de 8 canais aceita 8 câmeras, 16 canais, 16 câmeras e por aí vai. A H264, se você já pesquisou sobre DVRs na internet, você deve ter se deparado com esse termo. H264, H265 são formas de compressão, tá? O DVR, a imagem da câmera chega até o DVR faz a compressão dessa imagem. Esse protocolo, essa forma com que ele fez a compressão se chama H264, tá? Hoje em dia H265 já. Esses termos eles são exatamente para identificar como que o DVR compacta a imagem, porque ele não pode salvar ela do jeito que ela veio, porque ocuparia muito espaço. Então essa é a tecnologia que ele usa para poder fazer a compressão dessas imagens. Nuvem é uma palavra muito usada hoje em dia em várias situações diferentes. Em CFTV, o que significa? Significa que o seu sistema, você vai conseguir acessar o seu DVR sem se preocupar com configurações, porque o fabricante forneceu uma conexão através da nuvem. É um servidor que o próprio fabricante tem e mantém no ar, e aí você acessa suas câmeras através desse servidor. É isso que significa a palavra nuvem. Gravação em nuvem é um pouquinho diferente. Gravação em nuvem é um serviço que você contrata para gravar suas câmeras em um servidor remoto, tá? Por isso que sempre a nuvem se refere sempre a você ter um servidor remoto. Gravação em nuvem, gravar as câmeras em um servidor remoto. Acesso nuvem é você acessar o seu DVR através de um servidor remoto, normalmente fornecido pelo próprio fabricante do aparelho. Ainda sobre DVR, você vai ter o termo HD, tá? HD se refere ao aparelho disco rígido, tá? Na tradução direta, é o que faz as gravações, é o equipamento que fica dentro do DVR e que é responsável por armazenar todas as imagens. Ainda falando de HD, você vai ouvir falar em HD Purple, HD Skyhawk. Qual a diferença? Existem os HDs para computador, existe uma gama diferente deles. Esses Purple, Skyhawk são os mais conhecidos, tá? São modelos específicos de marcas específicas, mais conhecidos na área de CFTV, porque eles são específicos para DVRs, tá? São próprios para ficar dentro de um DVR, para ficar gravando 24 horas por dia, armazenando essas imagens 24 horas por dia. Ainda sobre HD, também tem a capacidade dele, então você vai ver HD de 1 tera, HD de 2 teras, HD de 500 gigas, tá? São terabytes, gigabytes. Como que funciona? 500 GB, por exemplo, é a capacidade do HD. Cada 1000 GB é 1 terabyte. Então, se você vê um HD de 1 terabyte, ele é maior que um HD de 500 GB. 2 terabytes é maior do que os dois e assim por diante. Legal? Falando um pouquinho sobre resolução, você vai encontrar alguns termos, como por exemplo, resolução é a quantidade de pixels que existem dentro de uma imagem. Você vai ver termos como 720p, 1080p. Esses mesmos termos eles podem estar com outras nomenclaturas. O 720p, por exemplo, é o que a gente chama de HD. Então, se você vê uma câmera HD, 720p, tá? Se você vê uma câmera Full HD, a gente está falando de 1080p. Então, todos esses termos eles são relacionados à resolução da imagem, tá? Quantos pixels elas formam. Se você pesquisar na internet resolução HD, você vai ver lá exatamente quantos pixels tem uma imagem HD, e se você pesquisar as outras, você vai ver exatamente o tamanho dessas imagens. Com relação à resolução, só uma ressalva que alguns DVRs usam uma nomenclatura um pouquinho diferente no caso do Full HD. O Full HD convencional é o 1080p. Legal? Alguns DVRs eles chamam 1080i ou 1080 Plus, que é um maisinho na frente. Não é equivalente ao 1080p, tá? Esses DVRs normalmente eles falam que aceitam câmeras Full HD, mas esse i ou esse mais no final do 1080 significa que ele muda o formato da imagem para conseguir rodar essas câmeras, tá? Então aí vai uma recomendação. Se você for trabalhar com câmeras Full HD, ou seja, 1080p, procure trabalhar também com o DVR 1080p, tá? Fuja um pouco de DVRs que falam 1080i e 1080 Plus. Verifique sempre se a resolução de gravação do DVR mantém sempre o 1080p, ok? Frames por segundo significa quantos quadros por segundo vão ser gerados nessa imagem, tá? Nessa gravação. NAT e NATG, isso são palavras
que estão sendo mais utilizadas hoje em dia, elas se referem ao tipo de internet que você tem, tá? Hoje em dia, digamos assim que os endereços na internet estão escassos, tá? Então, o NAT/G foi uma forma que as operadoras encontraram de conseguir te dar um endereço na internet e você conseguir navegar mesmo assim. Por que é importante falar dessa sigla? Porque se você tem uma internet que a sua operadora forneceu com NAT ou NAT/G, você não vai conseguir fazer redirecionamento de portas, tá? Talvez você até não saiba o que é isso, mas resumidamente, se o seu DVR não trabalhar com nuvem, você não vai conseguir acessar ele remotamente, tá? Significa que se você sair da sua casa, você não vai conseguir ver as imagens do seu DVR. Hoje em dia, para o nosso bem, a maioria dos DVRs já trabalham em nuvem, então você não precisa muito se preocupar com esse problema, a não ser que você esteja com um DVR mais antigo. Aí você tem que verificar se ele tem acesso via nuvem disponível. Se não tiver e sua internet for do tipo NAT ou NAT/G, aí você tem problema que você não vai conseguir fazer esse acesso, ok? Delay é um termo que às vezes a gente usa para poder explicar para o cliente que a imagem que tem no celular dele está um pouquinho atrasada com relação ao que está acontecendo de verdade. Isso se chama delay, tá? Alguns outros termos que você pode encontrar mais referente à parte de conectores balloon, tá? Balloon é um conector adaptador, então ele serve para a gente adaptar um tipo de cabeamento para a saída específica da câmera ou do DVR. Então, se você vê no seu orçamento, você sabe que é um adaptador para poder trabalhar com cabeamento UTP junto com os DVRs. Cabo UTP é o cabo de rede, aquele cabo que é utilizado para fazer redes de computadores, tá? Então a gente consegue usar esse cabo de rede também para câmeras, mas precisa usar os balloons para conseguir fazer a conversão do sinal e funcionar normalmente. Se não for trabalhar com o balloon, por exemplo, de cabo de rede, cabo UTP, a gente pode trabalhar com o cabo padrão, então o cabo coaxial, tá? Aí o cabo coaxial, os conectores que vão são os conectores BNC, aí entra outra palavra também. Tá? Então, cabo coaxial, conector BNC. O cabo coaxial nada mais é que o cabo normal que a gente usa para CFTV, o cabo padrão. P4, uma outra nomenclatura de conector, é o conectorzinho que é usado para ligar na alimentação das câmeras. Tá? Então, a alimentação das câmeras usa esse conector chamado P4. Gente, eu falei aqui da maior parte das palavras que a gente usa no dia a dia. Como eu falei no início, tem algumas que eu não ia conseguir cobrir mesmo. Mas acredito que a maioria está aqui. Se você se deparou com alguma outra palavra que você desconhece, tem a ver com o CFTV e quiser postar nos comentários, manda pra gente que a gente responde para vocês. Se for uma palavra bem complexa e precisar de um vídeo para explicar, a gente faz um vídeo e explica para vocês também. Tá joia? Pessoal, eu acho que é isso. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e não deixe de seguir a gente também nas redes sociais. Beleza? Obrigado. Até a próxima. Fica feio esse papel aqui? Feio? Não, só parece uma cola. Fica. Feio se eu fizer isso? Fica. Não, tudo bem se eu olhar as palavras, mas se eu pegar e fazer assim, fica esquisito. Tá? Então, vamos começar. Começa tudo de novo, vai. Começa de novo, então. E aí, galera, tudo bem? Tá? Primeiramente, vamos falar do... Passou uma moto aqui? Tô esperando uma alternativa.